Sejam bem-vindos a esta reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para debater a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. Reunião com transmissão ao vivo pela TV Alego nos canais 3.2 da TV Aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom. Também no site oficial do Parlamento Estadual, portal.al.gov.leg.br e pelo canal do YouTube. Solicitamos aos participantes que mantenham seus telefones celulares em modo silencioso no decorrer dos trabalhos. Compondo a nossa mesa, já se encontra o deputado Amaury Ribeiro. Convidamos também o procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, doutor Rafael Rodrigues. O secretário adjunto da Secretaria de Economia do Estado de Goiás, doutor Cérvulo Nogueira, neste ato representando a secretária de Estado da Economia, Cristiane Alckmin. Neste momento, passamos a palavra ao deputado Amaury Ribeiro para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Quero aqui cumprimentar o Cérvulo, representante da Secretaria de Economia, o Rafael, procurador da Casa. Essa é uma audiência pública para tratar da LDO, para ouvir alguma ideia, para trazer a população para dentro da Assembleia, para que todos possam nos trazer aí melhorias para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um dos projetos mais importantes de um Estado, que estabelece os gastos e tetos do Estado. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês e fica aberta para qualquer pessoa, no momento oportuno, a palavra, para que possam falar e se pronunciar. Inclusive, a gente solicita às pessoas que queiram participar que já podem procurar levantar as mãos, ou a mão, é claro, para a nossa colaboradora, a Mariana, da coordenação da reunião, é aquela jovem senhora ali à esquerda do auditório, para que ela colha os nomes das pessoas que queiram participar através de perguntas escritas ou, se não, se preferir falarem ao microfone, nós temos um microfone sem fio com a Mariana, e automaticamente ela passa aos senhores e os senhores formulam as perguntas. Sendo assim, vamos ouvir a palavra do procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, doutor Rafael Rodrigues, para suas considerações iniciais. Bom dia para todos os presentes. É um privilégio aqui para a Assembleia, como o deputado disse, receber a população para participar desse processo que é tão importante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a nossa lei de meios, de lei de recursos, que é a LOA. Então, as decisões que são tomadas nesse momento, elas são fundamentais para todo o funcionamento do Estado no ano que vem. E, por isso, é importante a participação da população, é importante essa proximidade que a população tem com o Parlamento, que são os representantes de todos nós goianos. E nós vamos poder ter a oportunidade aqui de conhecer os avanços, as mudanças, alterações nesse projeto de lei de diretrizes orçamentárias e, juntamente aqui com o deputado, prestando a assessoria que ele necessita para fazer um relatório da melhor forma para atender todos os goianos. Eu vou só me apresentar, me desculpem, eu não me apresentei. Eu sou o deputado estadual Amaury Ribeiro e sou relator da LDO. O Cérvulo vai fazer uma apresentação agora, isso, Sérgio? Exatamente. Ele vai fazer uma apresentação das alterações básicas que foram feitas na LDO, para que vocês entendam as modificações, né, Cérvulo, do ano passado para esse ano. Muitas das coisas que vocês irão ver aqui poderão também ser alteradas. Nós temos até o fim do ano, dentro da LOA, para fazer inclusões, alterações. Então, muito ainda vai ser feito, porque nós não temos ainda uma perspectiva de arrecadação correta. O Estado
deve perder muito dinheiro agora, em torno de 7 bilhões, isso, Sérgio? 7 bilhões com a questão do ICMS, o que complica um pouco a nossa direção de gasto e outros. Então, o Sérgio vai fazer uma apresentação aqui, acredito que em torno de 15, 20 minutos, para que vocês tenham conhecimento de algumas alterações que foram feitas. Algumas emendas também estarei apresentando como relator, mas são emendas básicas, na maioria são modificações simples e regulamentações dentro da LDO, que também, posteriormente, eu faço questão de apresentar a vocês. Senhoras e senhores, com a permissão do deputado Amaury Ribeiro, passamos a palavra ao secretário adjunto da Secretaria de Economia, doutor Sérvulo Nogueira. Inicialmente, eu queria agradecer ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Tiago Albernaz, pelo convite à Secretaria de Economia para comparecer a essa audiência pública. Queria agradecer também ao deputado Amaury Ribeiro, que é o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, também pela forma, vamos dizer assim, republicana, democrática, que conduz o processo da relatoria ao Amaury, no sentido de fazer que o projeto de lei seja amplamente discutido nessa audiência pública, né? Isso é a iniciativa fundamental para a consolidação da participação legítima da sociedade na confecção desses instrumentos, né, instrumentos de gestão orçamentária do Estado, né, quando eu falo Estado, o ente, né, o Estado. No caso do Estado brasileiro, nós temos 3 instrumentos fundamentais, né, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao meu ver, daqueles instrumentos previstos, é o mais importante, né? Então, esse momento de confecção, de elaboração das diretrizes para o ano seguinte, né, e a participação da sociedade é quase que aquele farol que ilumina o processo legislativo para definir efetivamente quais são as prioridades, quais são os principais objetivos a serem perseguidos nas políticas públicas a serem acessadas durante a elaboração da lei orçamentária para o exercício seguinte, né? Então, eu preparei, conforme foi solicitado, uma apresentação breve, no máximo 15 minutos a 20, né? Eu iria pedir a permissão de me colocar ali para poder mais facilmente orientar a apresentação, deputado. Eu gostaria de, por favor. Doutor, nós temos um microfone sem fio ali, viu? Então, obrigado, pessoal. Acho que eu estou na frente. Acho que é melhor me posicionar dessa maneira. Bem, o que é que nós vamos discutir hoje aqui, né? Basicamente, uma minuta, um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, que trata das diretrizes, né, para a elaboração da lei orçamentária. O que são essas diretrizes, né? São orientações que antecedem o processo de definição e confecção da lei orçamentária, né? E aí a pergunta que se segue é, mas o que é que nós vamos tratar efetivamente nesses instrumentos, né? Então, como nós vivemos num Estado democrático, o processo de elaboração de leis inerentemente ele tem que ter um processo da participação dos representantes, né, legitimamente eleitos, mas também um processo de participação direta da sociedade na elaboração dessas leis, né?
E quanto mais importante para a sociedade forem essas leis, maior e mais necessário se faz a participação da sociedade, né? E nas sociedades avançadas, nas sociedades democráticas, quais são as leis mais importantes que afetam efetivamente a vida do cidadão? Na verdade, a lei que afeta diretamente a vida do cidadão, o seu cotidiano, é a lei orçamentária. É ela que define quais as políticas públicas, quais são os serviços, quais são as prioridades que serão atendidas pelo governo em um determinado ano. Como é que se dá a alocação daqueles tributos que são recolhidos compulsoriamente. Então, essa definição democrática da alocação e da forma de repartição de recursos é que faz com que seja necessária e fundamental a participação da sociedade. E a lei orçamentária, na verdade, nos processos de construção dos Estados democráticos, foi a lei fundamental que levou exatamente à queda do poder absolutista do rei, né, que definia tudo, que tinha o poder de fixar tributos, de definir exatamente como é que seriam gastos esses tributos, e, a partir da construção e da derrocada dos regimes absolutistas, a lei orçamentária veio a fundamentar exatamente a construção das democracias. Foi assim como aconteceu na Inglaterra, foi assim como aconteceu na França, Itália e assim por diante, né? No Brasil, a tradição democrática de construção dessas leis orçamentárias é longa, né? Vem desde a época do Império, já com a chegada do rei Dom João VI, né? Foi a lei, a primeira orçamentária foi em 1806. Né? Na Constituição vigente, nós temos lá a orientação de quais são os fundamentos, né, da construção do Estado brasileiro, né? E o Estado brasileiro tem esses objetivos aqui: de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais, promover o bem, né, sem distinção de preconceitos de origem, raça, sexo, idade. Esses são os objetivos fundamentais escritos na Constituição, que fundamentam a nossa democracia. Mas como é que nós podemos construir isso, né? Como é que se pode garantir o alcance desses objetivos, né? Na verdade, essa construção só se possibilita por meio dos orçamentos. Políticas públicas destinadas à redução de desigualdades sociais, redução de pobreza, redução de vulnerabilidade, atendimento de serviços básicos de educação, saúde, segurança, transporte, construção de infraestrutura, né? Então, todos esses grandes objetivos de uma sociedade estão consubstanciados nas leis orçamentárias, nas leis de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Daí a importância e o aspecto fundamental do conhecimento e da participação da sociedade na construção desses instrumentos. Pode ir passando. Então, eu já falei isso, quer dizer, o orçamento, na verdade, como instrumento, né, ele nasce na Idade Média, já no ano de 1215, na famosa revolta dos senhores feudais contra o rei João Sem Terra, né? Isso é importante a gente ver como é importante e longa a tradição da construção das leis orçamentárias, né? Pode, por favor, Daniel? Pode ir. Né? Pode ir. Então, no caso do Brasil, esse sistema orçamentário ele está construído sobre 3 pilares fundamentais que se ligam, se relacionam, né? Isso está definido no artigo 65 da Constituição. A lei magna prevê o sistema brasileiro de orçamento é constituído de um plano plurianual, que tem validade de 4 anos,
uma lei de diretrizes orçamentárias que antecede a elaboração orçamentária e a própria lei orçamento. Essa estrutura está reproduzida também na Constituição Estadual, no artigo 110. Pode, por favor? Então, basicamente, aqui, né, se demonstra as relações, né, que esses instrumentos possuem entre si. Né? E também, lá no artigo 65, prevê que uma lei complementar tratará das finanças públicas de um modo geral. Né? No nosso caso, nós temos uma lei vigente, que é uma lei que tem hoje status de lei complementar, que é a Lei 4.320, estabelece normas de finanças e de contabilidade, mas também temos, não é igual hierarquia, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode ir, por favor? Pode ir em frente. Então, aqui, de certo modo, está um resumo, né, das atribuições, vigências de cada um desses instrumentos. Né? Isso define exatamente como essas leis se relacionam. Né? Pode, por favor, ir passando. E aqui são os prazos previstos, né, no caso, para o Estado de Goiás. Né? Nós temos até, o Poder Executivo tem o prazo de até 30 de abril para o envio da lei, do projeto de lei de diretrizes, né? E o Poder Legislativo tem até o dia 30 de junho para apreciar e votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Né? Todavia, dada a importância da lei de diretrizes orçamentárias, se esse projeto não for votado até essa data, a sessão legislativa ela não pode ser encerrada, então há, né, a necessidade de prorrogação das sessões. Então, aí, como se vê, a importância fundamental que a Constituição atribui a essas leis. Né? O Poder Legislativo tem como uma das suas principais obrigações a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na primeira sessão legislativa, e, na segunda, a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Aqui é o prazo constitucional de 15 de dezembro e o prazo de 30 de setembro do envio pelo Poder Executivo do projeto de lei orçamentária. Acho que vou falar um pouco do instrumento do Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento, né? Construção de objetivos, construção de metas. Né? Não é um instrumento de alocação de recursos, de definição de valores, de montantes. Ele serve como estabelecer para um período de 4 anos, né, que não é coincidente com o mandato do governador eleito, quais são os objetivos, as principais metas, quais são os principais resultados a serem entregues durante o período de 4 anos. Né. Então, hoje nós temos um PPA vigente, vai ser, vigência dele é 2023, e no próximo ano será elaborado um novo plano plurianual, que será aprovado em 2023 para vigir de 2024 até 2027. Esse plano plurianual ele fornece as orientações para a elaboração das leis orçamentárias anuais. Então, a lei orçamentária anual vai traduzir em termos de valores, em termos de produtos, em termos de serviços, aquilo que foi delineado como os grandes objetivos estratégicos para o período de 4 anos. Né? E quem que faz essa intermediação, né? essa interlocução entre a lei orçamentária e o plano plurianual? Pode ir, por favor. Pode ir. Então, é exatamente a LDO. Entre a alocação de recursos, né, com definição de valores, definição de produtos anualmente, e o plano plurianual, que define os grandes objetivos, grandes estratégias para o período de 4 anos,
essa intermediação entre esses dois instrumentos é estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai estabelecer metas, né? E ainda, que é importante ressaltar, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela, após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela assumiu uma outra conotação que não existe na Constituição Federal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 4º, ela estabeleceu que a principal função da Lei de Diretrizes Orçamentárias é ser um instrumento de gestão fiscal do Estado. Então, o que é instrumento de gestão fiscal? É exatamente isso. Garantir uma trajetória sustentável da dívida. Então, um Estado fiscalmente sustentável tem, ao longo do tempo, uma trajetória sustentável do seu déficit público. Não vai contrair obrigações além da capacidade de pagamento. Então, isso que foi inscrito após, na emenda constitucional de 2020, é a tradução exatamente do espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal. E acentua ainda mais a importância da LDO. Por quê? É na LDO que os principais agregados fiscais do Estado são definidos. Qual é a meta de resultado primário, qual é a meta de resultado nominal. Qual é o volume de renúncia tributária, e, além de tudo, os principais riscos que podem impactar o alcance dessas metas. Então, a LDO contém um anexo de metas fiscais e tem também um anexo de riscos fiscais. Riscos fiscais, de um modo geral, é tudo aquilo que, dado o seu caráter imprevisível, tem que ser, vamos dizer assim, apontado como provável evento que venha a afetar essa trajetória. Então, se o Estado possui passivos, ações judiciais, se possui um grande volume de demandas, que ainda não foram efetivamente inscritas nos seus orçamentos, esse tipo de evento poderá vir a afetar futuramente o equilíbrio fiscal do Estado. Então, a LDO, como instrumento de gestão fiscal responsável, tem que já alertar a sociedade, alertar ao parlamento da possível ocorrência desses fatos. Então, isso é importante a gente perceber a importância que a LDO trouxe para a gestão fiscal do Estado. Pode ir. Pode ir em frente. Pois não, pode ir. Então, eu queria só firmar um pouco mais essa minha fala. Por que veio essa preocupação com a questão da gestão fiscal? Nos anos 80 e 90, acho que, não sei se todos aqui recordam, o país viveu uma grave crise econômica, decorrente de um processo inflacionário, decorrente de um crescimento exponencial da sua dívida pública. Esse processo levou a um grande endividamento dos estados. O estado de Goiás foi um deles também. O estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais, que levou, ao longo desses anos, 80 e 90, que todos esses processos de renegociação de dívidas estaduais fossem feitas e essas dívidas fossem transferidas para a União. Você pode passar o próximo. Então, no total, nesse período, quase 700 bilhões de reais foram transferidos como passivo dos estados para a União.
Essa foi a nossa experiência de crise econômica dos anos 80 e 90. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio a ser o instrumento que criou limitações, especialmente aos estados e municípios, para que esse processo responsável de gestão fosse obrigatório e fosse imposto. Então, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, se deu, né, criação de limites para endividamento, limites da despesa de pessoal, que todos aqui que trabalham no setor público sabem, né, exatamente que nós fazemos contas de qual é o limite da despesa total de pessoal que está comprometida, né, limites para concessão de renúncias fiscais, né, regras para aumentos de despesas de pessoal, né. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela nasce justamente no contexto dessa crise financeira dos estados, né. Então, ela é mais que uma lei pura e simples de definir prioridades. Ela define capacidade e critérios de aferição da responsabilidade da gestão fiscal de cada ente, seja o município ou o Estado, né? Pode ir. Então, aqui é basicamente, né, o conteúdo da LDO. Ela tem que garantir o equilíbrio entre receitas e despesas, né, critérios para limitação dos empenhos dos órgãos públicos, normas relativas ao controle de custos, avaliação de resultado dos programas financiados com recursos do orçamento, condições para transferência de recursos públicos às entidades privadas ou aos outros entes, um anexo de metas fiscais e o anexo de metas de riscos fiscais, né? Pode ir em frente. Tá. Então, em termos de conteúdo normativo, de sentido, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu não quero me estender, porque senão vou ficar aqui mais de que 20 minutos, né? E essas são as principais definições do que é que deve ser conter um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? Você pode ir em frente? Eu vou avançar bastante, pessoal, até para dar tempo que todos possam fazer questionamentos, né? Pode ir em frente? Bem, só parando, por favor, aqui. Então, como eu disse, o nosso instrumento é um instrumento que, na literatura, se chama de uma tríade, né? Essa tríade é composta pelo plano plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Como é que isso se relaciona, né? Relacionam-se pela definição dos chamados programas de governo, né? Então, esses programas de governo que estão lá previstos na Lei do Plano Plurianual também têm que estar refletidos, espelhados na Lei Orçamentária Anual. E a LDO definirá quais são os programas e os objetivos prioritários, né? Então, basicamente, essa é a forma de relacionamento entre os três instrumentos. Pode ir em frente? Eu vou passar bastante, deputado. Me permita aí? Isso aqui é o conteúdo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Eu não vou fazer essa exposição artigo a artigo, que eu acho que seria bastante enfadonho, né? E eu acho que, respeito a vocês, eu vou passar à frente. Eu vou só estabelecer, fazer a parte das metas de risco, de metas fiscais do Estado, né? Pode ir em frente. Pode ir, pode ir. Quando chegar na parte... Pode ir nessa aí também. Só um pouquinho aqui. Para a elaboração da LDO, isso é crucial que todos vocês assim, percebam, né? A LDO trata de projeções, previsões, tanto de previsão de despesa quanto previsão de receita, né?
para que façamos projeções, na verdade, o que é fundamental, né? Você ter, basicamente, um modelo de projeção, normalmente é um modelo econométrico, né? E nesse modelo econométrico, que é um modelo estatístico, variáveis fundamentais econômicas têm que ser lá definidas, né? Então, essas variáveis econômicas são, basicamente, taxa de câmbio, taxa de juros, taxa de crescimento do PIB e a taxa prevista de inflação para o próximo ano, né? Então, para que a gente faça essa definição desses parâmetros, a gente faz todo um estudo do comportamento macroeconômico do Brasil, às vezes do mundo, né? E também do Estado de Goiás, né? Então, esse cenário macroeconômico, hoje, né, é que norteia, basicamente, a elaboração das previsões, né? Então, pode ir em frente aqui. Aqui tem, basicamente, uma descrição do cenário macroeconômico mundial, né, em que o Brasil ainda não cresce tanto quanto as outras economias, embora nesse primeiro semestre já tenha recuperado um pouco, né, já vai passar o crescimento do PIB acima de 1%, mas a previsão é que não seja muito mais do que isso, né? Mas nós temos uma grande incerteza. Qual é a grande incerteza desse cenário macro? Basicamente, o comportamento da inflação, né? Se a gente for conversar com 10 economistas, serão 10 previsões diferentes, né? Então, a cada semana, eventos novos, né, vão afetar essa trajetória, né? No início do ano, você tinha um clima de recuperação, depois veio o evento da guerra da Rússia na Ucrânia, elevação do preço de commodities de um modo geral, a escassez de matéria-primas e insumos na China, elevação do preço do petróleo, né, do barril, a repercussão disso na cadeia, né, de insumos do Brasil, desencadeamento de um processo inflacionário, né, que é previsto chegar perto de 10%, e aí uma série de outras medidas tomadas no âmbito do Congresso Nacional que vamos assim, pretendem, né, reduzir a inflação via redução da taxação do ICMS. Todo esse contexto produz um grau de incerteza enorme para quem vai fazer projeção. Não somente aqui na Secretaria de Economia do Estado de Goiás, mas de qualquer instituição do Brasil inteiro, né? Então, qual é o cenário macroeconômico que se projeta para 2023? Nós não sabemos. Efetivamente, a gente não consegue antecipar com um grau de razoabilidade, confiabilidade, o que é que a economia brasileira vai, como é que ela vai se comportar a partir do próximo ano, né? Além disso, nesse meio tempo, temos uma eleição presidencial em outubro, né? Então, tudo isso aí são incertezas. Essas incertezas afetam tanto o comportamento dos agentes econômicos, né, os investidores, quanto também afeta o consumo. Esse consumo mais baixo afeta a capacidade de crescimento da economia, né? Então, tudo isso são variáveis que devem ser levadas quando da elaboração tanto da lei orçamentária quanto na lei de diretrizes orçamentárias. Hoje, vocês devem estar acompanhando nos jornais, houve uma redução imposta aos estados da taxação dos produtos chamados essenciais, combustíveis, energia elétrica, óleo diesel, GLP. Vamos dizer assim, uma estimativa ainda muito preliminar, feita pelo Conselho de Secretários do Estado de Fazenda, essa taxação, essa redução, vai levar à perda de arrecadação em algo em torno de 70 bilhões por todos os estados. Então, o Estado de Goiás é um dentre todas as unidades da federação que serão afetadas por essas medidas. Nosso Estado, ele tem, numa relação, 70% das suas receitas são representadas pelo ICMS, né? Então, o restante é transferências que vêm via fundo de participação dos estados e outras receitas próprias do próprio Estado.
Então, no volume de arrecadação do Estado de Goiás, 70% que é devido ao ICMS, grande parte dessa arrecadação de ICMS é devido à energia elétrica, combustíveis, GLP e assim por diante. Então, vocês vejam a gravidade, né, ou a dificuldade daquilo que o Estado poderá vir a sofrer nos próximos anos. Por quê, né? Eu vou fazer um parênteses. Todo Estado, e todos aqui eu conheço alguns, tem compromissos já assumidos. Nós temos contratos, temos folhas de pagamento. É como se, de repente, de uma despesa já feita, você tirasse a metade do salário da renda da família. Como é que você vai ajustar isso, né? Então, no meio do exercício, diante de toda uma conjunção de compromissos já firmados, se retira pelo menos um volume razoável de recursos. Então, isso vai impor à federação, de um modo geral, a todos os governadores e também prefeitos, um esforço enorme de tentar se ajustar a essa nova realidade. Isso é uma incerteza profunda, né? Vamos lá. Então, passando... Aqui é o fundamental, né? Então, como eu falei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela está fundamentada em parâmetros, né? Aí vocês vejam que os parâmetros foram fixados na data de 25 de fevereiro. Nós estamos em 29 de junho. Nesse período aí, a gravidade dos acontecimentos e a repercussão e a magnitude deles, com certeza já afetaram todo esse cenário macro, né? Hoje, a inflação projetada, com certeza, não é mais de 5,6%. A inflação do próximo ano, com certeza, não será mais 3,5%. Então, devemos, né, durante o processo de elaboração da LOA, rever todos esses parâmetros, configurar uma nova grade, refazer as nossas projeções de receita e despesa, de tal modo a que esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias seja atualizado, né? Então, é a necessidade imposta pela conjuntura, né? Pode ir um pouco? Então, pode ir. Pode ir. Então, só para abreviar, pode ir. Aqui, tá, são as principais projeções que nós temos já fixadas, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Nós temos a projeção de receitas e também de despesas, né? Pode ir em frente. Pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Está aqui. Então, nós temos a projeção das receitas, que eu mostrei lá, e temos também uma projeção preliminar, em termos bem macro, bem agregado, né, das projeções de despesa de pessoal, de pagamento de dívida e despesas correntes e de investimentos, né. Isso aqui é fundamental, gostaria de enfatizar, né. Esses resultados, que eu sou chamado resultado primário e nominal, é que baliza a confecção da lei orçamentária, né. Então, ao ser votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos que perseguir o alcance dessa meta. Então, aqui nós temos projeção de um resultado primário positivo de 1.200 bilhão, né? Então, esse resultado primário positivo significa o quê? Que, se o resultado primário for positivo, o Estado terá a condição de cumprir os seus compromissos com o pagamento de dívida, né? E aí eu vou rememorar uma questão para vocês compreenderem. Antes da suspensão, acho que todos aqui sabem, houve uma suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União, né? Que é o chamado regime de recuperação fiscal, que nós vamos voltar a pagar essa dívida ao longo do tempo de forma escalonada, né? Antes da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, os encargos com a dívida alcançavam 2,5 bilhões, né?
Então, mesmo na situação nossa de recuperação, vocês vejam, se nós estivéssemos naquela situação fora do regime, esse resultado primário ainda não seria suficiente para cumprir os compromissos da dívida. Por isso que esse processo de adesão ao regime se dá em 10 anos, porque em 10 anos o Estado vai criando as condições de ir fazendo a recuperação das suas contas, equalizando as suas despesas e criando as condições de voltar a pagar integralmente esse serviço, que não será aqui, ó, não será esse 1 bi, tá? Se fosse pagamento normal, seria algo em torno de 2,4, 2,5 bilhões. Né? Então, esses são os resultados primários e nominal fixados na LDO. Né? Pode ir em frente. Aqui é uma comparação com as metas dos anos anteriores. Né? Pode ir em frente. Aqui é a previsão de renúncia. Tá? É outro anexo obrigatório fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos qual é a magnitude das renúncias tributárias a serem efetuadas nos próximos anos. Né? Pode ir em frente. E aqui a definição dos chamados riscos fiscais. Né? Vocês vejam que, nesse processo de recuperação e reorganização das contas, né, o Estado foi fazendo o levantamento de todos os seus possíveis passivos. Né? E isso é como se fosse aquela velha máxima daquela espada de Damocles, né? Que é sempre uma coisa apontando, né, para, né, a pessoa que está lá. Né? Então, isso é um risco. Em algum momento, esses passivos aqui irão concretizar, irão afetar aquela obtenção daqueles resultados. Então, essa gestão fiscal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que obriga os gestores a terem esse comportamento, vamos dizer assim, criterioso com as suas contas, leva a que o Estado assuma que, em algum momento, tudo isso aqui poderá vir a ocorrer. E foi feito um levantamento, ainda não estamos totalmente assim, na totalidade, hoje, pelo menos 3,7 bilhões de passivos que poderão vir a afetar futuramente, né, ao longo de anos, o Estado de Goiás. Frente. Então, aqui também é uma previsão do comportamento atuarial do regime previdenciário, que é outro anexo imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Pode ir em frente. E a avaliação do déficit presidenciário. Né? Então, deputado Amarildo Ribeiro, eu acho que eu encerro por aqui a minha apresentação. Eu acho que o mais importante é que haja discussão, né? Eu acho que, pelo menos, eu procurei dar os elementos fundamentais, iniciais, para que a gente possa ter um debate assim, proveitoso durante essa audiência pública e me coloco à disposição também. Obrigado a todos. Antes da gente devolver a palavra ao presidente da nossa mesa, deputado Amarildo Ribeiro, nós queremos registrar as presenças do Mauro Teobaldi, representando o secretário de Estado de Saúde, Sandro Rogério Rodrigues Batista, superintendente de gestão, Andressa Yamamoto, representando o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Renato Bruno dos Santos, diretor de gestão integrada, Teles Mendes, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, UEG, Antônio Cruvinel Borges Neto. Também o superintendente de gestão integrada da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, Rivael Aguiar Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar, Capitão França e Tenente Jean. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelas presenças. Também registramos a presença da gerente de planejamento da Secretaria de Educação, Raimunda Velasquez, e das membras ou membros da ADPEGO, Associação do Deficiente Físico do Estado de Goiás, segunda tesoureira da diretoria, Márcia Serrano, conselheira fiscal, Débora Fontinelli, e assistente administrativo, Luzia Alves.
Retornamos a palavra ao deputado Amaury Ribeiro para as suas considerações acerca da explanação do Dr. Cérvulo, bem como, na sequência, abriremos as perguntas, sugestões, questionamentos dos senhores presentes. Deputado. Quero aqui agradecer ao secretário Cérvulo pela explanação. Quero agradecer a presença do presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Norte, vereador Wellington Luiz. Seja muito bem-vindo a essa casa. Nós temos algumas modificações que foram feitas na LDO, que sobressaem na LDO do ano passado. Nós temos hoje o artigo 47, e eu quero ler para você, que trata da mesma situação. Vou ler para vocês o artigo 45 da LDO de 2022. Ficam vedadas, no âmbito do Poder Executivo, a concessão de qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e subsídio de servidores e militares. Todo mundo sabe a real situação que o Estado de Goiás foi entregue ao atual governador. E, graças a Deus, hoje nós recebemos nessa casa aqui uma LDO que fala no seu artigo 47, fica autorizado a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração ou subsídio de servidores e militares que estejam. Aí tem todos os requisitos aqui, mas isso já é um grande ganho, acredito eu, né, Cérvulo? A todos os funcionários públicos do Estado, essa possível abertura dentro da LDO de aumento e de melhoria ao funcionário público. Cérvulo quer fazer alguma ressalva sobre isso, Cérvulo? Sim. Obrigado aí, deputado Amaury, pela possibilidade de esclarecer. Com a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, as condições de criação de uma trajetória sustentável, né, de recuperação das suas contas, foi possibilitado, né? Então, hoje, eu apresentei aqui, nós temos um resultado primário de 1,2 bi projetado, né, já prevendo crescimento de despesas de pessoal, né, porque nós projetamos um aumento da despesa pessoal baseado naqueles indicadores de inflação, né. Essa recuperação de carreiras, salários de servidores, né, esse é um compromisso do governador. Eu acho que foi feito, inclusive, no meados de setembro, outubro do ano passado, né, uma reunião grande do governador com todos os representantes de entidades, em que o governador se comprometeu a fazer efetivamente essa discussão com todas as categorias, com todas as carreiras, né? E nesse ano, inclusive, já de 2022, já foi concedido, né, o reajuste geral de 10,16, todas as promoções, né, que foram suspensas de 2017 para cá, né, até 2020, estou falando aqui do âmbito do Poder Executivo, né, irão ser efetivamente concedidas, né, já com efeito financeiro agora em julho de 22, né, todos os servidores que têm direito à promoção, independente, né, de qual é o órgão que for, terão essas promoções já agora em julho de 22, né, e todo um processo de reorganização administrativa, de revisão de carreiras, né, deverá ser, vamos dizer assim, iniciado, né. Obviamente que tudo isso não pode ser feito de uma forma atabalhoada, sem estudo, sem muita cautela, né? Então, deputado, exatamente essa a permissão que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai conceder, né? Porque essa é a dicção que temos que fazer desse artigo, né? O Poder Legislativo concede ao Poder Executivo a possibilidade de fazer essas revisões, né? E essas revisões podem ser feitas
ao longo do exercício de 2023, desde que compatíveis com as disponibilidades orçamentárias, respeitando limites da LRF, respeitando o limite de teto e assim por diante. São esses condicionantes que o deputado Amaury se referiu, mas que eles serão efetuados, né? Esse é o compromisso do governador Ronaldo Caiado, né? Só ressaltando aqui a todos vocês que na LDO de 2022 foi autorizado que a LOA fosse deficitária. Olha para vocês verem a diferença. Então existia sim, nós autorizamos, e foi autorizado um déficit na LOA, porque infelizmente as contas públicas do Estado estavam com dificuldade. Hoje as contas já estão, nós estamos aqui aprovando uma LDO e as contas já estão equilibradas. Essa é a grande diferença, né, Sérgio? Hoje, no que nós estamos fazendo aqui e das contas públicas do Estado que já foram reorganizadas, equilibradas. Isso é um ganho imenso para cada cidadão goiano. Sérgio, mais alguma consideração? Eu acho que, deputado Amaury, eu acho que o senhor lembra, no início de janeiro de 2019, né, o Estado reapresentou uma lei orçamentária em 2019. Dia 30 de junho foi votado a nova lei orçamentária para o exercício 19, que previa um déficit de 6,3 bilhões. Né? Se alguém procurar, está lá autorizado. Esse quadro de resultado primário previa lá um déficit de 6,3. Né? Nesse ano, para 2023, nós estamos apresentando um resultado primário positivo de 1,2. Né? Então, obviamente, isso é resultado de um grande esforço, né, não só da Secretaria de Economia, mas aqui até homenageando a presença de vários superintendentes de gestões e colegas meus que participam da administração, não só do Poder Executivo, mas de todos os poderes também, de um esforço do Estado. Né? Foi um esforço da administração pública do Estado. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, TCEs, TCM, Defensoria, todos, né, se compreenderam a necessidade de passar por essa revisão dos seus, né, das suas contas, contenção de gastos, redução de possíveis aumentos de pessoal. Atravessamos momentos difíceis durante a pandemia, né, onde houve a queda de arrecadação. Então, esse processo de reconstrução da capacidade de gestão do Estado de Goiás é um feito que pode ser creditado a todos os servidores públicos do Estado e também à administração pública do Estado. Né, um esforço conjunto. E a Secretaria de Economia ela teve essa parceria, esse companheirismo e a compreensão de todos. Né? Então, eu acho que é mais uma conquista para o Estado de Goiás e uma conquista, além de tudo, da população. Né? Porque quem é mais beneficiado, quem são os beneficiários fundamentais do bom funcionamento do Estado? É o cidadão. É aquele cidadão que, quando procura o serviço de saúde, ele tem o provimento do seu serviço. É a criança que consegue ter a oferta da matrícula na escola, é o provimento do serviço de segurança, é a capacidade de locomoção em rodovias recuperadas. Então, serviços públicos só são providos no Estado em que existe capacidade fiscal e capacidade de gestão. Então, acho que o Estado de Goiás, nesses 3 anos, evoluiu, ainda tem, obviamente, grandes realizações a serem feitas, mas, todavia, esses 3 anos provou e nos deixou bastante contentes, né, e até, de certo modo, olhando aqui esses números, do que foi feito nesse período todo. Né? Então, deputado, eu acho que isso tem que ser reconhecido nesse período. Nós temos uma meta de arrecadação, de receita, de 39,2 bilhões para 2023, de receita total. E de receita primária, 37,044 bilhões.
é uma melhora imensa para quem tinha aí, no nosso primeiro ano de governo do Estado, um déficit de bilhões. Então, o Estado hoje tem muito o que se orgulhar, tendo suas contas recuperadas, e acredito eu que muito ainda há de se conquistar. Nós temos aqui, fizemos algumas emendas modificativas dentro da LDO, e eu queria resumir de uma forma mais simples, viu, nosso companheiro aqui, resumindo nós temos aqui a emenda modificativa, a primeira emenda modificativa que nós fizemos, do artigo 72, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a limitar em seu âmbito, e independentemente da frustração de receitas, empenhos, e aí eu vou me encurtar, eu vou falar do meu jeito mais simples, sem muita frescura. Então, a primeira emenda modificativa, ela faz uma correção de um erro formal de um artigo, onde foi colocado o artigo 68, e o correto é o artigo 70. Então, só um erro de nominação. Então, só para que vocês entendam. Nós temos a emenda aditiva. A segunda emenda é a emenda aditiva, que autoriza o repasse diretamente a algumas entidades, o que vai facilitar aí algumas entidades a poderem estar recebendo. Nós temos a terceira emenda modificativa, onde fizemos uma correção formal na disposição das regras de inversão, na disposição de regras. O que nós fizemos aqui foi uma inversão de parágrafos. A coisa estava aqui meio que contrária. O que tinha que estar vindo primeiro, estava vindo segundo, então nós só fizemos aqui uma inversão de parágrafos. Então, nada muito gritante. Nós temos aqui também a quarta emenda, que também é uma emenda modificativa, onde deixa claro a execução das emendas impositivas destinadas a entidades que terão que obedecer à Lei Federal 13.049. Então, tudo bem resumido. Nós temos também a quinta emenda aditiva, que permite expressamente a execução de emendas impositivas destinadas aos municípios e entidades. Nós tínhamos uma situação, por causa do RRF, que a dificuldade do Estado em estar repassando alguns repasses aos municípios e entidades. Então, nós estamos aqui só formalizando e legalizando aí esse repasse das emendas impositivas. Nós temos a sexta emenda modificativa, que tem, a maior delas, as alterações, dentre tantas alterações dentro dessa emenda modificativa, o destaque é a inclusão da emenda PIX, que vem facilitar e resolver. Nós temos emendas que foram destinadas aos municípios que eram para estar na conta desde o ano passado. A obra já era, inclusive, para estar conclusa, e até hoje não tinham sido repassadas por questões burocráticas. Então, a Assembleia, juntamente com o governo do Estado, fez de uma forma onde esses repasses serão feitos através de emendas PIX, que nós colocamos os nomes, onde os municípios não terão que prestar contas antecipadamente ao Estado. Ele vai receber o dinheiro e terá que prestar conta depois da obra executada ao TCM, o que facilita muito ao município para estar recebendo essa emenda, economiza muito dinheiro em projetos aos municípios e faz com que esse dinheiro esteja mais rápido nos cofres públicos dos municípios. E ele terá, claro, que prestar conta desse dinheiro ao TCM. Então, é uma forma bem mais tranquila e acredito eu que isso deve ser implantado, deveria ser implantado em todo o país. Vai facilitar e muito aí, inclusive em verbas federais, seriam bem mais simples esses repasses e facilitaria a vida aí dos prefeitos que já padecem muito aí nos municípios. Essas são as emendas, acredito também que teremos, essas são as minhas emendas como relator, mas acredito também que terão alterações, emendas de outros deputados que serão apresentados em breve. Mais alguma coisa? Não, deputado,
deputado Amaury, queria parabenizar o trabalho aí da relatoria, né? E também parabenizar o Rafael, que é uma pessoa que eu respeito e considero bastante em relação à sua capacidade técnica, né? Que é o responsável pela assessoria da Comissão de Tributação e Finanças. Aí quero, nesse aqui, parabenizando o Rafael, parabenizar toda a equipe técnica da Lego, né, que estuda criteriosamente revê o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e os outros instrumentos também que o Poder Executivo envia aqui à Lego, né? Então, ao final, deputado Amaury, eu gostaria de fazer um parêntese, né? Eu acho que todos aqui são servidores do Estado, grande parte, são todos goianos, e é uma iniciativa de um deputado relator do seu projeto de lei vir aqui apresentar quais são as modificações e as principais conclusões que houve por bem de ser enviada para a deliberação final, né? Então, acho que esse processo de construção desses instrumentos cada vez mais transparentes, cada vez mais acessíveis à participação e à escuta da sociedade, faz com que o Estado, como um todo, se fortaleça, né? Então, o deputado Amaury Ribeiro, só queria aqui parabenizar a sua iniciativa de vir aqui trazer a público, debater exatamente quais são as modificações e os conteúdos daquilo que será deliberado pela Assembleia do Estado. Eu quero agradecer a presença do Sérvulo aqui, a sua explanação aqui sobre a LDO, e também falou sobre a LOA, sobre a PPA. Eu quero agradecer imensamente aos procuradores da casa, agradecendo aqui o Rafael. Tudo o que eu falei aqui da minha maneira, nós fizemos tudo em conjunto, hoje nós sentamos para finalizar isso, e eu pedi ao Rafael, né, falei, Rafael, eu sou da roça, e essa frescuraiada que está escrita aqui, se eu for para ler isso, eu mal dou conta de ler. Então, vamos resumir, eu preciso resumir na linguagem que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu tentei, juntamente com o Rafael, resumir essas emendas modificativas, aditivas, para que vocês tenham conhecimento. Mas é claro que dentro da LDO existe toda uma situação mais técnica, né, Rafael, para que se possa fazer isso. Quero agradecer a presença de vocês e, mais uma vez, agradecer ao Rafael. Eu disse que participaria aqui, mas fazia questão do Rafael estar no meu lado para esclarecer, como ele mesmo disse aqui, algumas questões mais técnicas, mais burocráticas que devem ser faladas. Nós devemos muito à Procuradoria da Casa, são eles que nos auxiliam. Muito do que é feito aqui não é feito pelos deputados, é feito pela Procuradoria, e nós muitas das vezes, só damos a nossa ressalva, o nosso autorizo, mas tudo é feito por eles da forma correta que tem que ser feito. Então, Rafael, muito, muito obrigado pelo desprendimento, pela competência. Fique à vontade, se quiser usar o microfone. Deputado, nós que agradecemos a confiança. Assim, nós temos uma missão aqui de auxiliar o parlamento, fortalecer o parlamento. As nossas atividades são nesse sentido de sempre dar todo o substrato, todo o subsídio para vocês, senhores deputados, exercerem a representação da população aqui na Assembleia da melhor maneira possível. Então, nós estamos sempre à disposição e agradecemos aí os elogios e nos sentimos honrados pela confiança, pelos elogios. Obrigado. Eu queria deixar aberto aqui, Sérvulo, alguma pergunta, algum questionamento. Eu não sei se o pessoal já notou, alguém está fazendo, o microfone está à disposição. Fiquem à vontade para dar ideias e questionamentos. Nós precisamos que vocês falem o nome, o cargo ou a entidade que vocês representam, tá bom? Deputado, nós já temos aqui o pedido de participação do produtor rural Ramos Albuquerque Nóbrega, que deseja fazer uma sugestão. Esteja à vontade. Deputado Amaury Ribeiro, Rafael, Sérvulo, muito bom dia a todos.
Eu sou um produtor da zona rural, principalmente do Vale do Araguaia, e nós, deputado, como roceiros, nós temos uma preocupação muito grande com incêndio. Eu queria aqui parabenizar o governo pelo equilíbrio de suas contas, parabenizar a ação do Corpo de Bombeiros, certo, nesse estado. E nós temos uma preocupação enorme com incêndio, né, deputado? Nós, principalmente no mês de julho, no mês de agosto e no mês de setembro. Tanto na atividade pecuária como na atividade agrícola. Eu praticamente não durmo, né, nesses meses, ligando para a fazenda ou indo à fazenda, com essa preocupação de incêndio. Então, como sugestão, criasse uma brigada, principalmente nos distritos, porque eu sei que o Estado não tem uma potência econômica de colocar bombeiros e caminhões em cada distrito, em cada município. Mas nós poderíamos criar brigadas, certo? Brigadas com simples, com abafadores, né? Com bombas costais, nesses municípios, e pagando um salário mínimo durante 3 meses, que é os nossos meses cruciais aqui no Estado, em relação à nossa agricultura. Então, não sei se isso caberia, mas eu achei importante vir aqui e levantar essa preocupação. Vocês não sabem o que é a preocupação de alguém que planta ou de alguém que tem uma pastagem, certo, nessas épocas de incêndio. Ou você vai para frente, ou você vai para o zero em relação à sua prática econômica nessa atividade. Então, é só uma sugestão ao deputado Amaury, principalmente ao doutor Rafael, que é elaborador em relação também ao seu secretário Celso. Tá? Só uma sugestão para o nosso Estado. Muito obrigado. Senhor Ramos, muito obrigado. Eu sou produtor e sofri muito. Eu era prefeito, caminhão-pipa, na minha gestão de prefeito, não posava vazio. Ele só ficava cheio de prontidão para combater incêndio. Então, é uma forma que nós podemos fazer, sim, essas brigadas, com a participação das prefeituras. A maioria das prefeituras tem caminhões-pipas e sempre, todos os dias, eu não aceitava o caminhão-pipa, tinha que posar cheio, porque se acontecesse algum incêndio, alguma coisa, até ir lá encher o caminhão para dar o socorro, então nós podemos sim. O Rafael já anotou aqui, a gente vai ver uma forma, e vou levar essa ideia ao governador Ronaldo Caiado, a formação de brigadas, a participação, os municípios que não tiverem caminhões-pipas para tal, que o governo ajude uma forma para que esses municípios consigam esses caminhões, para que se forme realmente brigadas. É extremamente importante esse combate. Bom, eu deputado, padeci muito com isso. É pelo seguinte, porque as grandes propriedades ainda têm seus caminhões-tanques, né, têm seus tratores. As pequenas propriedades não têm nada. Então, são 2 ou 3 funcionários para combater incêndio, que é impossível de combatê-los, o senhor sabe disso. Então, só como uma sugestão, muito obrigado. Tá? Um bom dia. A ideia que o senhor deu aqui acontece nos Estados Unidos e em outros países. Existem brigadas que, durante esse tempo, recebem aí um suporte do governo, que seja um salário mínimo, recebem treinamentos, né, para poder fazer esses combates, já que o governo realmente não tem material humano suficiente, os bombeiros não possuem, né, material humano, nós não temos gente suficiente para estar em todos os municípios, em todos os distritos. Então, eu acho que essas brigadas, acho que eu vou até levar essa ideia ao coronel Washington, comandante aí do Corpo de Bombeiros, para que a gente veja uma forma e para que leve até o governador essa ideia. Parabéns ao senhor, parabéns. Teremos agora a participação da senhora Raimundo. Aliás, vamos fazer assim, vamos convidar primeiro o capitão França para falar, porque o assunto, né, diz respeito ao que o produtor rural, o senhor Ramos Albuquerque Nóbrega, levantou aqui. O senhor fica à vontade. Então, obrigado, deputado. Obrigado, Sérgio, doutor Rafael. Apesar que o assunto que eu ia mencionar não era esse, né? Sim, mas eu digo, traçando um paralelo pelo fato de o senhor ser uma autoridade, né, do Corpo de Bombeiros. Obrigado. Mas aproveitando, assim, o Corpo de Bombeiros, o programa mais extenso que nós temos, né, dos programas especiais que nós temos, o mais extenso que acontece em todos os anos é a Operação Estiagem, que é a nossa Operação Cerrado Vivo, justamente para combater os incêndios e a vegetação. Então, nós temos uma mobilização maior do nosso efetivo, do pessoal capacitado, justamente para atuar nessa área.
o direcionamento de recursos, tanto de pessoal, de equipamentos, de viaturas para atuar, mas realmente o estado é extenso e nós não temos unidades em todas as cidades. E a sugestão é uma sugestão muito bem-vinda, né, lembrando que essas brigadas precisam, além de treinamento, precisam de estarem equipadas, né, com mesmo os caminhões-pipas, eles não teriam condições de ir em todos os locais, o acesso ele é mesmo, o pessoal a pé mesmo, caminhando e levando os equipamentos. E aí assim, o Corpo de Bombeiros está aberto justamente a essas parcerias, fazer essas parcerias para treinar esse pessoal e que estão mais próximos dos locais que possa acontecer o incêndio, e o bombeiro também dá esse suporte quando forem acionados. Mas a minha pergunta também, e eu até gostaria aqui de fazer uma nota, eu trabalho já há um bom tempo nessa parte de execução orçamentária e financeira, e assim, reconheço que nos últimos anos houve um avanço na questão técnica, a questão mesmo da nossa legislação, e pegando como exemplo, a gente era pego muito de surpresa, principalmente no segundo semestre, com os decretos de anulação de empenho. E nos últimos anos nós não tivemos isso, né? Então, assim, tem hoje uma previsibilidade para quem trabalha com execução orçamentária e financeira. É mais fácil a gente ter essa previsibilidade. E é tanto que hoje nós temos um decreto permanente, né, que vem trazer as regras de execução orçamentária e financeira, que permite essa previsibilidade. Então, a gente tem que reconhecer que houve realmente um avanço nos últimos anos, e quem trabalha nessa área já há alguns anos, como eu e outros colegas aqui, tem percebido isso. Um dos exemplos também é justamente essa audiência, né? Conversei com a Andressa um pouco antes, eu já estou há muitos anos mesmo, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma audiência, então parabenizo também o deputado e a Assembleia, né, por essa iniciativa. Mas a minha pergunta é até uma dúvida que foi colocada aqui hoje a respeito da redução da taxa, né, do ICMS, redução do ICMS dos combustíveis, que provoca uma frustração de receita. Né? E essa é a minha pergunta: vai ter alguma compensação da União a respeito disso? E não havendo, nós já vamos ter frustração de receita para esse ano, 2022, se haverá limitação de empenho em relação a tudo isso. E não vai comprometer também, por exemplo, o novo regime fiscal, o regime de recuperação fiscal. E complementando também, finalizando, eu vi que também alguns estados entraram com a ADI, e se o STF acatar essa ADI, né, por liminar e depois no julgamento do mérito, o Estado de Goiás retornará a taxa anterior? Como que vai ser tratado esse assunto? Doutor Cérvulo, deputado. Queria agradecer a França, né, colega de trabalho, né, e sempre dizer que, antes das minhas considerações, o Corpo de Bombeiros sempre foi uma instituição que teve por marca a excelência na condução dos seus trabalhos de orçamento e de execução, né? Então, França, parabenizo a você, a todos os gestores do Corpo de Bombeiros, né? Então, obrigado por toda a parceria desses últimos anos, né? Sobre as tuas perguntas, o que é que nós temos, né? O que eu falei, né? Hoje o cenário é de incerteza, insegurança total, né? Qualquer gestor público, né, seja ele governador ou prefeito, ele não sabe exatamente qual é o desfecho de toda essa situação, né? Ontem houve uma reunião com os governadores, com o STF, né, o ministro Gilmar Mendes, uma tentativa de conciliação sobre o entendimento da lei complementar e até da capacidade dos estados em legislar sobre ICMS, né? Então, são questões muito mais profundas que estão sendo discutidas hoje, né? A perda da autonomia dos estados de legislar sobre o principal tributo, né? Então, isso é quebra de um paradigma constitucional, que é a questão da autonomia dos entes federados, né? Então, assim, sem querer avançar e sem poder avançar por falta até de capacidade de responder às tuas perguntas, que eu acho que é a pergunta que todos nós vamos fazer, né, ao longo desse ano, né? Qual será a frustração
da receita? Nós não sabemos, né? Nós sabemos que haverá uma queda, mas não haverá uma queda da arrecadação, né? Sobre possível limitação de empenho, nas nossas avaliações da Secretaria de Economia, não haverá em 2022 nenhuma repercussão de redução de gastos, né? Até a Raimunda está aqui representando a SEDUC. Não haverá, vamos dizer assim, anulação de empenho ou qualquer coisa que venha atingir o alcance das políticas públicas já compromissadas, né? Então, os índices constitucionais de educação e saúde estarão sendo cumpridos, né? Mas, nos próximos anos, né, essa é uma incerteza, uma insegurança. O Estado, hoje, brasileiro, os Estados brasileiros têm como principal recurso de seu financiamento o ICMS. Essa lei complementar atingiu, e outras iniciativas, né, que houveram em redação à definição de taxas máximas de incidência sobre bens essenciais, atinge especialmente os estados e os municípios que recebem recursos de transferências de ICMS, né? Então, esse desfecho, né, ao longo de 2022 nós teremos. E provavelmente, ainda em 2023, haverá uma revisão de tudo isso que está sendo discutido no novo Congresso, a nova representação. Então, assim, não dá para antecipar qual é a solução que teremos, né? Obviamente, como até por não... No Brasil, nos últimos anos, tudo acaba judicializando no nível de discussão que não deveria ir para o STF, né? Mas eu acho que o STF vai acabar sendo trazendo para si a responsabilidade de definir esse conflito federativo, né? Mais uma vez. Eu queria fazer uma explanação sobre esse assunto. Eu fui prefeito e nós sabemos a importância de um novo pacto federativo. Eu lutei durante 4 anos, enquanto fui prefeito, por um pacto federativo que representasse os municípios. A arrecadação é feita nos municípios, não é feita no Estado, não é feita na União, é nos municípios. E nós ficamos com as migalhas. De 100% da nossa arrecadação, de 100% da nossa arrecadação que vai embora, volta 14% aos municípios e 14% ficam com o Estado. Isso é vexatório, visto a realidade dos municípios que não possuem independência nenhuma. O município hoje sobrevive com a ajuda da União e do Estado. Dependem de emendas dos deputados e senadores para poderem fazer obras. Isso é vergonhoso, uma vergonha. Eu padeci e, às vezes, nós ficamos presos em governos, dependentes de governos que não queremos, mas somos dependentes deles para poder sobreviver. Governo PT. Deram um aumento aos professores, que na minha época inviável aos municípios que pagassem. Não vou dizer que os professores não merecessem, de forma nenhuma, não é isso que estou dizendo. Merecido. Mas, infelizmente, os municípios não tinham condições de pagar. Infelizmente, a maioria dos municípios não tinham condição. O governo federal disse que aquele município que não tivesse condição para tal, teria o auxílio do governo federal de complementação para fazer o pagamento. A minha folha no FNDE, vou dar aqui um exemplo. O que vinha do FNDE, R$500 milhão. Eu, com 350 mil, eu pagava toda a folha e sobrava dinheiro para mim fazer melhorias nas escolas, investir na educação. Eu passei de 500, vinha 500, de uma folha de 350, eu passei a ter uma folha de 600. Então, aonde eu tinha sobra de dinheiro, eu passei a ter déficit. E eu tive que complementar isso com dinheiro da prefeitura. E não tinha dinheiro. Me ferrei. Eu tive que tirar da folha motorista, terceirizados, tive que fazer um rebolo dentro da educação para que eu desse conta de pagar e complementando
com dinheiro do Executivo. Mais uma vez, o presidente que eu defendo, para mim, cometeu uma grande falha junto aos municípios, fazendo a mesma coisa. E a maioria dos municípios não conseguem pagar, estão respondendo agora por ações judiciais da educação, e não é porque não quer. Político nenhum nesse país não quer melhorar salário, principalmente do funcionário público, não quer fazer obra. Nós sobrevivemos de voto. E para ter voto, nós precisamos demonstrar serviço, obra. Mas a partir do momento que não temos condições de pagar, e não é simplesmente uma classe, não é simplesmente de uma classe que sobrevive o nosso município. O meu município deve ter aí 200, 150 professores. E tem 25 mil habitantes. Eu sou responsável pelos 25 mil habitantes enquanto fui prefeito. A mesma coisa, de novo, o governo federal está fazendo com a questão do ICMS. Nós sabemos da situação do aumento dos combustíveis, é um absurdo a que ponto chegou, onde um litro de gasolina está, em média, quase R$ 9,00. O diesel, que era viável para que nós tivéssemos carros a diesel, pelo preço do diesel, hoje está se tornando inviável pelo preço. E essa baixa no ICMS vai arrebentar com os estados e com os municípios. Vai surtir efeito, Sérvulo, lá na ponta. Eu sei de prefeito amigo meu que vai ter uma perca de 5 milhões de reais por ano no seu município. Currutela, pequenininho. Vai ficar impossibilitado de fazer qualquer obra e investimento no seu município. Então, infelizmente, eu estou vendo muita coisa acontecer já há algum tempo, onde estados, onde a União e Estado, já aconteceu também no Estado, isso não acontece hoje. O governador Ronaldo Caiado nunca tirou um centavo de município, muito pelo contrário. Investiu e sempre paga educação, saúde aos municípios, repasse em dia, o que nunca aconteceu. Fui prefeito em 4 anos e vivia com o pires da mão aqui na porta do palácio, implorando pagamento, porque eu precisava do dinheiro. Então, o que o governo federal vem fazendo, buscando uma forma de amenizar a situação do combustível, mas, a meu modo de ver, Sérgio, estão fazendo de uma forma errada. Estão retirando e punindo quem não tem culpa disso, que é o Estado e os municípios. Infelizmente. Vai ter um diferencial no preço? Sim. Mas o prejuízo aos estados e os municípios serão irreparáveis. Irreparáveis. Então, nós precisamos... Só estou fazendo essa queixa aqui, porque foi citado aí a questão da redução do ICMS, e já tem um levantamento prévio, não é um levantamento real, mas um levantamento prévio que o Estado poderá perder em 2023 quase 7 bilhões de reais. Isso vai inviabilizar o Estado de Goiás, podem ter certeza disso. Então, infelizmente, é o meu presidente, o presidente que eu defendo, que eu acredito, mas eu acho que não é essa forma que nós iremos resolver a situação aí do aumento absurdo nos combustíveis, não só nos combustíveis. Nós tivemos um aumento aí em tudo nesse país. A cesta básica, que custava R$ 60, R$ 70, hoje ultrapassa e muito os R$ 100. Então, só queria fazer essa ressalva aqui, que eu acho que é extremamente importante, para que vocês tenham noção o tamanho da perca do Estado e dos municípios com essa questão do ICMS, o qual eu acho que não é a forma aí que nós vamos conseguir resolver, porque não dá para tampar um buraco abrindo outro. E é isso que vai acontecer. Porque a partir do momento que faltar dinheiro na saúde, na educação, na segurança, o cara vai ter R$1 a menos para abastecer o seu carro. Mas vai faltar para ele lá na ponta o médico, o professor, que o Estado não vai ter condição de pagar. E não estou falando que isso vai acontecer no Estado de Goiás. Isso pode acontecer em todo o país por causa dessa situação. E prefeitos e governadores, tenham certeza, estão todos desesperados. Só não podem falar isso porque nós estamos no ano eleitoral, mas essa é a realidade.
Sérgio, mais alguma coisa? Me desculpe eu ter saído um pouco, mas eu acho que é um assunto que nos interessa muito, porque, antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos brasileiros, cidadãos goianos. Vivemos no Estado e vivemos nesses municípios que serão afetados. Senhora. Bom dia, eu sou Raimunda, gerente de planejamento na Secretaria de Educação, e eu tenho aqui duas perguntas. Uma pergunta com uma busca de orientação do nosso secretário adjunto, o Cérvulo, e a outra é para o Cérvulo e para o deputado Amaury, né? A título de reflexão, talvez nem tenham resposta, mas eu devo cumprir aqui o meu dever de colocar esse assunto na agenda, né? É o seguinte, a primeira é com relação a... Quando eu vi na LDO aquele dispositivo lá que autoriza, né, a concessão, a revisão da política remuneratória e tudo mais, fiquei, né, a primeira reação é de espanto, surpresa, alegria, esse tipo de coisa, tudo misturado. Mas também, aí raciocinando que nós somos um Estado adeso ao regime de recuperação fiscal e nós temos as limitações impostas lá pelo regime de recuperação fiscal. Eu quero, Cérvulo, apresentar uma situação na SEDUC que nós vamos ter que enfrentar, que é a questão de fazer uma correção de uma injustiça remuneratória com o quadro de direção escolar. E aí, ontem, a secretária até apresentou isso para o governador e ele autorizou ela a fazer isso para o ano que vem, né? É o seguinte, o cargo de diretor escolar ele é muito mal remunerado. O que sustenta esses profissionais no exercício do cargo é a remuneração do cargo efetivo, que ele recebe, mas recebe o valor da remuneração pela função de diretor escolar extra, né? Mas ela é muito baixa. E aí, com o movimento que a SEDUC tem feito nesses últimos anos de fortalecimento da autonomia escolar, aumentando o repasse de recursos para as escolas, já se sente muito, já tem algum tempo, a dificuldade que o quadro de direção tem devido ao aumento da responsabilidade deles de fazerem as despesas que, no passado, eram feitas mais pela sede e já enviava tudo praticamente pronto, nesse sentido, de despesa já efetuada, já entregava os bens, as coisas já adquiridas. Agora, essas despesas elas são transferidas, a execução dela lá para a ponta, né, num movimento de fortalecimento da autonomia. Porém, os diretores sentem que a responsabilidade aumentou muito. Por quê? Porque, como todos sabemos, a execução de despesa pública ela é extremamente regulada e aumenta muito o risco, né, para o gestor escolar na execução dessas despesas. Então, para o ano que vem, nós pretendemos já fazer uma previsão já na LOA para poder fazer essa revisão. É uma melhoria da remuneração do cargo de diretor. Porém, aí a minha pergunta para o Cérvulo é, considerando que nós estamos dentro do submissos aí à questão, às regras impostas pelo regime de recuperação fiscal, existe alguma chance de nós conseguirmos fazer isso, sabendo que a despesa de pessoal ela é uma das despesas que fica ali nos holofotes, né, sob vigilância constante? Aí a outra pergunta que eu vou fazer aí para os dois, tanto para o Cérvulo quanto para o deputado Amaury, é no tocante à meta 21 do Plano Estadual de Educação. A meta 21 do Plano Estadual de Educação, eu vou ler ela aqui, e por que eu tenho que colocar isso na agenda? Só um instante aqui, que o negócio saiu aqui do lugar.
Durante todos, eu tenho 5 anos de trabalho na Secretaria de Educação e nunca vi esse assunto na pauta. E é um dispositivo legal e é algo muito interessante para a educação, né? A Meta 21 diz, né, ampliar o investimento público estadual em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto do Estado, no 5º ano de vigência dessa lei. Essa é a lei do PE, Plano Estadual de Educação, de 2015, e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB a partir do 9º ano deste PE, que vai ser ali 2024. Então, olhando, né, o paradigma que nós temos atualmente de financiamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, estamos sempre atrelados a 25% da arrecadação de impostos. E o cumprimento desse dispositivo do Plano Estadual de Educação, ele exige uma mudança que não é só o Poder Executivo que consegue fazer, né? E, por isso, a minha colocação aqui para o deputado Amaury, né, deputado estadual, sobre como que pensam isso, como que olham esses dispositivos do Plano Estadual de Educação, o que o Estado precisa fazer para poder avançar nesse sentido. Este ano nós já começamos a sentir, né, o calafrio aí da redução da receita para a educação. O ano que vem, nós sabemos que vamos conviver com isso na pele. Nós vamos ter muita dificuldade para manter os programas que já existem. Provavelmente alguns vão ter que ser repensados, né? Se a receita despenca, despesas vão ter que ser repensadas, vão ter que ser otimizadas, vão ter que ser contingenciadas. Então, mas esse dispositivo do PE, eu nunca vi. Durante os 5 anos que eu acompanho o orçamento, que eu trabalho com o orçamento no Estado. Então, ficam essas duas questões, uma para o Cérvulo e a outra para os dois. Muito obrigada. Essa situação que a senhora se referiu a mim, eu também não tinha conhecimento, não tenho conhecimento real dessa situação. Mas eu quero falar para a senhora do conhecimento real que eu tenho do Estado. A senhora, mais do que ninguém, como servidora pública, sabe a real situação que foi pego esse Estado em 2019. Acabamos de dizer, com déficit, com uma situação totalmente desequilibrada, uma situação financeira, e isso hoje foi totalmente mudado. A senhora também deve ter acompanhado os investimentos que estão sendo feitos na melhoria da educação, na infraestrutura e até mesmo em algumas melhorias a vocês na questão de salário. Não o que talvez seria o necessário, não que não fosse merecido, mas dentro das possibilidades do governo. E acredito eu que muito ainda será feito. Claro que as coisas funcionam degrau a degrau. O governo tem planos para a educação, a gente tem conversado dentro da base com o governador isso, algumas melhorias, a devolução de alguns benefícios que vocês perderam no passado, é plano do governo trazer de volta isso à educação. Eu sei das dificuldades disso que a senhora citou, da questão de diretores, que realmente a senhora está correta, é uma responsabilidade imensa por uma remuneração vergonhosa, vexatória, né? E aí, dentro dos planos do governo de melhoria, cai como um dilúvio na cabeça do governador e dos prefeitos aí, a questão da perca de arrecadação. E nós tivemos uma melhoria, não foi uma melhoria só a nível estadual, a nível municipal. A cidade que eu fui prefeito tinha uma arrecadação, na minha época, de 3,5 milhões, isto há 7 anos atrás, 6 anos atrás. Nós estamos com a arrecadação hoje que beira os 10 milhões de reais. Melhorou e melhorou muito. E agora, só que a gente, do ruim, a senhora sair de um Fusquinha e entrar numa Hilux, é bom demais, mas a senhora sair de uma Hilux e entrar num Fusquinha, e é isso que está acontecendo. A gente estava andando num Fusquinha e conseguiu entrar numa Hilux e tem a previsão hoje de ter que voltar
por essa perca aí de arrecadação que nós não sabemos o quanto será. Temos somente uma previsão e uma previsão péssima de perca. O que eu tenho a dizer para a senhora é que, como deputado, eu espero muito crescimento e as melhorias, tanto na educação, na nossa saúde. Muito se melhorou, mas ainda muito tem que se melhorar. E eu acredito muito nessas mudanças, nessas melhorias, até mesmo pelo empenho do governador e da responsabilidade do governador com isso. Talvez eu não tenha respondido da forma que a senhora queria, ou não tenha nem respondido, mas essa é a realidade. E a gente não... Hoje nós estávamos com projeções de melhorias. E por causa dessa perca que a gente não sabe de quanto será, a gente fica impossibilitado até de fazer uma previsão. Eu questionei aqui o Sérvulo de um valor que está dentro da LDO, que deveria ser melhorado, e foi o que ele me disse: deputado, nós hoje não temos uma previsão. Então, como nós podemos melhorar isso dentro da LOA, e nós podemos fazer até dezembro, então a gente vai esperar. A gente prefere começar baixo, com a pretensão de melhorar, do que começar alto e lá na frente a gente ter que reduzir. Então, a pancada é muito maior. Então, a nossa previsão é de tentar aí uma melhora, mas nós temos a perspectiva pela perca de arrecadação, que, infelizmente, não é boa para ninguém. Sérvulo, acho que o Sérvulo quer complementar com alguma coisa. Deputado, agradeço aí a oportunidade. Raimunda, queria também fazer alguns comentários sobre tua colocação, nas suas ansiedades. Eu acho que é muito mais assim, como você é a pessoa que é responsável pelo planejamento e pela condução da política de educação, né? Responsável pelo estabelecimento das metas e objetivos. Dos 3 últimos anos, o Estado de Goiás, por meio da SEDUC, fez um enorme esforço de ampliação da sua política educacional, né? Revisão curricular, reparametrização de cargas horárias, né? Dedicação maior, né, a matérias português, matemática, revisão curricular, né? O chamado reordenamento escolar, né? O início e a construção e a entrega de várias escolas do Brasil século XXI, a construção e equiparação de diversos laboratórios, tanto de informática quanto química, física, biologia, nas escolas, né? Eu visitei, no último final de semana, uma escola século XXI, né? E vi, né, exatamente as condições de uso dessa escola. Eu acho que escola que orgulham a qualquer servidor público, né, de saber que o Estado entrega isso à população. E vi que há um esforço da SEDUC enorme de entregar melhores condições, né? O alcance das metas do PNE, né, definição de percentuais de investimentos em educação como parâmetro do PIB, né, eu acho que deve ser, obviamente, uma política a ser almejada pela SEDUC, né? Nesse sentido, a construção das políticas públicas que levam ao alcance desses percentuais de destinação é responsabilidade precípua, indelegável da SEDUC, né? É uma responsabilidade que compete à Secretaria construir essas políticas, né? Qual é as metas que serão perseguidas, por exemplo, em relação à primeira infância? Obviamente, quando a gente fala SEDUC, conduzindo todo um processo, né, de construção junto com os municípios, com secretarias municipais de educação. Os maiores desafios da educação no Brasil hoje se refere à questão da alfabetização na idade certa, a evasão escolar, índice de alfabetização que não seja simplesmente o analfabeto funcional, né, que ele tenha. Tudo isso faz parte de um projeto educacional para o Estado. E a construção de tudo isso é responsabilidade e, vamos dizer assim,
atribuição da própria Secretaria de Educação, né? Então, quanto à questão, ao alcance dessas metas, eu acho que a Secretaria de Educação compete, à Secretaria de Cooperação, compete exatamente o desenho dessas políticas, né? Acho que é basicamente isso que a gente gostaria de falar sobre a tua pergunta inicial. Sobre a questão das remunerações, né, o plano de recuperação fiscal permite a concessão de vantagem aos servidores, revisão de remuneração, né? Mas tudo isso dentro de um plano que esteja pré-estabelecido, né? Acho que faz parte da cultura brasileira, não só, né, que essas remunerações, as revisões, por isso que se falou de lei de responsabilidade fiscal, que todos esses acréscimos sejam concedidos sem nenhuma previsão orçamentária, sem adequação com as metas de resultado primário, né? Então, além dessas regras de concessão de vantagens, aumento da despesa pessoal que a LRF prevê, né, o Estado hoje também tem que observar aquilo que o plano de recuperação permite, né? Obviamente, aquilo que houver, né, decisão governamental de conceder, né, será revisto dentro do plano de recuperação, né? Então, é mais uma questão de decisão governamental, uma decisão de governo que, obviamente, leva em consideração a importância e o papel que são representados pelos diretores escolares e professores, né? Conseguiu? Ela vai entregar o microfone, que a audiência é gravada. Obrigada aos dois pela resposta. E eu gostaria só de deixar aqui uma observação. No tocante ao cumprimento da meta 21 do nosso Plano Estadual de Educação, quando eu aproveitei a oportunidade para colocar aqui, é porque o que acontece? No meu entender, de forma alguma, a SEDUC é sozinha, digamos assim, a responsável por aquilo ali. Claro que ela tem um papel de fomentar, de solicitar e tudo mais, porque depende da definição do orçamento do Estado, porque a meta diz que vai aumentar, que o Estado vai aumentar para 7% do PIB do Estado, e aí nós temos toda uma questão que passa bem longe, por exemplo, de uma secretaria em particular, né? E, no meu entender, hoje, analisando a situação, nem o Poder Executivo sozinho é capaz de fazer isso sem uma discussão disso, sem um alinhamento com o Poder Executivo, com os demais poderes e os órgãos também, que recebem parte, né, aí da arrecadação do Estado, né? Passa por questão, por exemplo, de rever questão de renúncia, né, de impostos, porque é do PIB do Estado. A gente sabe que a arrecadação do Estado, o PIB cresce, mas não significa que é um percentual fixo que o Estado vai arrecadar. Vai depender muito da política de arrecadação, de todas as medidas de governança que o Estado implementa para poder melhorar a arrecadação. Depende das políticas de incentivos fiscais que ele vai conceder, com renúncia ou não. Depende do alinhamento com os demais poderes, para que o Poder Executivo possa ter realmente esse recurso para poder destinar à educação. Depende da política de colaboração com os municípios, depende do fortalecimento do Instituto Mauro Borges para que ele possa dar suporte à execução dessa política, né? Então, assim, depende de uma série de fatores que, a meu ver, ultrapassa até
o poder sozinho, a vontade só do Poder Executivo, depende dos outros poderes também. Né? E como eu não tenho visto nos últimos 5 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar na área do orçamento, essa discussão é que eu aproveito para deixar este assunto com os senhores também, para ajudar a pensar, porque a gente precisa evoluir no financiamento das políticas educacionais. Nós estamos vendo agora um cenário de restrição, claro, vai haver uma diminuição na receita, mas nós não podemos esquecer que é com o investimento na educação que um Estado se desenvolve. Ele se desenvolve em todos os sentidos, socialmente, economicamente. Né? Então, é essa a minha colocação. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Vamos, então, à participação do presidente da Câmara de Alvorada do Norte, o vereador Wellington Luiz. Bom dia, senhoras e senhores. Quero aqui cumprimentar o presidente Tiago Albernaz, cumprimentar o senhor Sérvulo Nogueira, cumprimentar o Rafael, que é o procurador, e um cumprimento especial ao deputado Amaury Ribeiro. Quero trazer algumas prioridades, deputado, pedir a vocês aqui, junto a esse projeto, algumas prioridades para o Nordeste goiano, que realmente vem aqui pedir um pedido da prefeita Yolanda e do Nordeste goiano. Lá somos 20 municípios, temos um caso sério lá na saúde. A nossa saúde precisava muito que o Hospital de Alvorada fosse regionalizado, pois temos um grande percurso de deslocamento do Nordeste goiano até a capital Goiânia. Alguém sofre um acidente, quebra uma perna, tem que esperar uma regulação, demora 2 ou 3 dias para ser encaixado no hospital aqui para que seja feita uma cirurgia, ou esperar em fila. Então, queria aqui pedir Vossa Excelência que fizesse uma emenda impositiva para que regionalizasse junto ao Estado esse hospital e desse uma atenção especial àquela região que sofre muito com isso. E a nossa cidade é uma cidade muito próxima à BR-020. Acompanho Vossa Excelência na rede social, no Facebook. Uns 6 meses atrás, Vossa Excelência passou por lá, deputado Amaury. Eu acompanho Vossa Excelência aí. Eu vi Vossa Excelência falando que estava vindo da fazenda de um amigo e estava passando por a cidade de Alvorada, que também é a cidade do nosso querido deputado estadual, o senhor sabe disso, o Iso Moreira. A nossa prefeita Yolanda é a nora do deputado Iso. E por isso estamos aqui hoje, porque Hondurinha só não faz verão. Viemos pedir a Vossa Excelência, deputado Amaury, que faça essa, com prioridade, essa emenda impositiva para que nos ajude, junto ao governador, com a regionalização deste hospital. Por quê? Acaba caindo sobre nós lá muitas dessas demandas, porque as prefeituras do entorno também não têm condições de ter o primeiro atendimento nos seus pacientes naquela cidade. Então, vem para Alvorada, faz o primeiro atendimento e é encaminhado a Goiânia, assim como eu disse. E também tem a BR-020, que é de grande tráfego ali naquela região, e também acaba caindo na cidade de Alvorada, por ser uma cidade próxima à BR-020, assim como o senhor viu lá, passa dentro da nossa cidade. Tem também um pedido a Vossa Excelência, ver se Vossa Excelência consegue colocar nesse projeto uma emenda impositiva para atender os produtores rurais daquela região, que é a pavimentação asfáltica da GO 236, que liga ali Flores a Alvorada. O deputado estadual, Iso Moreira, lutou muito tempo para conseguir uma ponte. O senhor sabe dessa ponte lá também, eu creio que sim. Foi pedido várias vezes aqui nessa Casa de Lei pelo deputado Iso Moreira. Então, eu queria pedir Vossa Excelência, deputado Amaury, que fizesse essa emenda impositiva também, colocando aí na LDO esse pedido do Nordeste goiano, para que atenda o pedido daquelas, não só da prefeita Yolanda, do nosso município. Esqueci de me apresentar, eu sou o vereador Wellington Amaral, presidente da Câmara lá de Alvorada. Então, eu venho aqui fazer o pedido da prefeita Yolanda e também da Câmara Municipal e do Nordeste goiano, para que coloque, dê prioridade ao Nordeste goiano. É uma região assim mais esquecida do Estado. Nós existimos, nós estamos lá. Como eu falei, o deputado Iso Moreira sempre lutou por aquela região, mas faz parte de todo o Estado. O Estado, quando passa a tomar de conta de uma casa, ele tem que tomar de conta da casa da mãe, do filho, das despesas todas. Então, o nosso Nordeste goiano é meio que esquecido. A partir do momento que o governador
Ronaldo Caiado ganhou, ele vem dando uma atenção especial. Só que nós precisamos de mais. A nossa região é a região menos desenvolvida no Estado. É de conhecimento de Vossa Excelência. Então, nós precisamos dessa GO para que os produtores rurais escoam suas produções. Tem um trajeto ali de Alvorada a Flores, de 70 quilômetros, que as estradas são precárias. Às vezes o deputado manda a Goinfra lá, dá aquela manutenção, só que no período chuvoso ela fica intransitável. Então, eu venho junto aqui a prefeita e a Câmara e a região pedir a vocês que façam emenda impositiva em relação a essa GO, a GO 236. E também temos um projeto, a prefeita tem um projeto lá no município para ter um parque industrial lá naquela região. Eu queria pedir aqui vocês também que nos ajudasse, que encaminhasse alguma empresa dando isenção de imposto para que aquela região desenvolva, que leve alguma indústria para aquela região possa ter renda, emprego, para que as famílias tenham dignidade, poder ter seu poder de compra e ter seu emprego, que é a sua dignidade. E isso seria de grande relevância ao Nordeste goiano, sendo que não tem nenhuma empresa de grande porte ou de médio porte naquela região. Então, a nossa cidade seria uma referência pela logística. Ela está em cima da BR-020, onde a gente tem energia suficiente hoje, saneamento básico, com muita dificuldade, com muita luta. A prefeita e os demais gestores que passou por aquela gestão, como o senhor também foi gestor, deputado Amorim, o senhor sabe qual é a dificuldade de um prefeito, como o senhor falou aí ainda há pouco, de poder manter uma cidade, desenvolver e fazer obras. Já é muito sofrido para os prefeitos poder fazer toda a sua obrigação de casa com tão pouco recurso, que a maioria fica para o Estado, ou a União, igual o senhor falou, tem que pagar os direitos, né? Quero pedir também aqui a pavimentação asfáltica da GO 112, que liga Alvorada a Sítio da Abadia, que é uma região já bastante antiga. Sítio foi capital do Estado. Então, é uma região que carece de desenvolvimento, de progresso. Os produtores rurais daquela região vêm pedindo socorro. Já faz tempo. Temos algumas pontes lá, já tem de 3 a 4 anos, que estão caídas. A gente vem cobrando do governador e tudo. A gente é parceiro dele. Estamos com a pré-candidatura do governador. Jamais iremos falar para alguma coisa aqui que venha a desfazer do caráter, do compromisso que o governador tem. Ele fala que vai ajeitar, mas tudo no momento certo, no tempo certo. Mas gostaria muito de contar com essa comissão para que atendesse esses pedidos do Nordeste goiano e da prefeita Yolanda, lá de Alvorada, e do presidente da Câmara, o vereador Wellington. Meu muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado ao senhor, deputado. Suas considerações finais. Vereador, essa situação da regionalização da saúde do seu município, ela não cabe como emenda impositiva e nem a situação também da GO. O que nós podemos fazer que eu posso fazer é um requerimento feito em plenário, pedindo ao governo do Estado que faça isso. Eu entendo a situação. O meu município, Piracanjuba, volto a citar aqui, também foi regionalizado há muitos anos atrás na saúde, tanto que o nosso hospital até hoje é conhecido como Hospital Regional. Piracanjuba era o centro daquelas cidades, ultrapassava Caldas, Morrinhos e outras, e hoje, infelizmente, nós ficamos bem para trás dessas outras cidades. Se desenvolver, e Piracanjuba parou no tempo, infelizmente. E realmente padecemos ali para levar um hospital, que é um hospital até grande, e daria realmente para atender outros municípios se houvesse a regionalização hoje. Eu quero pedir ao senhor que junte esses prefeitos ali dessa regional, prefeitos que podem ser atendidos por esse hospital que será possivelmente regionalizado pelo governo, se assim a gente conseguir. Eu me comprometo junto com vocês a lutar por essa regionalização. Eu sei do sofrimento, e é extremamente importante, porque a partir do momento que faça a regionalização do hospital, o atendimento fica mais próximo à população, os investimentos e melhorias são bem satisfatórios. Então, eu me comprometo, junto com os senhores, a buscar essa regionalização. Só peço ao senhor que peça à prefeita para que junte todos os prefeitos ali da região que tem essa intenção, para que a gente possa, junto, fazer esse pedido
ao governador Ronaldo Caiado. Ele tem feito isso, sim, regionalizado alguns hospitais, levado essas policlínicas, esse é o intuito das policlínicas, né? Eu acredito, qual a distância que vocês estão de posse? 50 quilômetros. Então, eu acredito que já deu até uma melhorada nessa situação com a policlínica, mas eu me comprometo, juntamente com vocês, a levar esse pedido até o governador. Agora, uma ave, uma andorinha sozinho não faz verão. Então, quero pedir ao senhor que fale com a prefeita, para que a prefeita tenha força, sim, junto ao governador, para que juntos a gente possa aí cobrar isso do governo do Estado. A questão da GO, também faço compromisso com vocês de levar até a Goinfra, mas eu queria, mais uma vez, pedir a junção desses prefeitos, aqueles prefeitos ali que serão beneficiados por essa GO, porque junto o senhor pode ter certeza que o pedido agrega. A gente tem bem mais força juntos. Eu demorei a aprender isso. Quando eu fui prefeito, eu ia sozinho, eu era uma andorinha sozinha, solitária, e a coisa não surtia muito efeito. Então, quando a gente ia em grupo, a coisa acontece com mais facilidade. Me comprometo a ajudar no que for preciso a essa melhoria, e sei realmente das dificuldades do Nordeste goiano, que sempre foi uma região abandonada e esquecida pelo Estado. E nós temos cobrado muito, sim, do governador essa posição, e o governador tem buscado, da forma possível, atender a região norte do Goiás, porque ele também sabe o quanto essa região foi abandonada aí por muitos e muitos anos, foi esquecida. Eu tive com alguns moradores na minha cidade, da sua região, que fizeram relatos absurdos aí do passado, inclusive alguns relatos se estendem até hoje, porque ainda essas melhorias não conseguem chegar a pronto e a tempo a todos os locais, a todo momento, mas acredito que ela tá acontecendo. Tá? Coloco o meu gabinete à disposição de vocês no que for preciso. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Quer fazer alguma? Quero aqui agradecer a presença de todos. O Rafael teve que se retirar, porque nós temos algumas situações, nós teremos a comissão agora para tratar da LDO, então ele tinha que fazer algumas finalizações. Quero agradecer a presença do Sérvulo aqui, representando a secretária de Economia. Muito obrigado, Sérvulo, pelas suas explanações. Agradecer a presença de cada um de vocês, que é extremamente importante a participação. A senhora aqui que representou e falou da SEDUC, representando os seus direitos, os direitos legais que vocês têm e buscam. Tá? Obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, e fica aqui encerrado a presente sessão. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia.